Boa noite de novo. Espero que todos estejam bem, mesmo com cansaço. Hoje pouquinhos entraram, mas vamos ver até mais a metade da aula, vamos ver se o pessoal chega. Anaele, você me perguntou durante a semana, talvez a sua dúvida seja alguma dúvida de algum outro colega também. Sim. A Anaele percebeu, gente, que ela estava com falta dia 18. Isso mesmo. É isso, não é, Anaele? Isso. Então, aí eu fui dar uma conferidinha, eu não lancei a presença dia 18. Mas aí eu vou lançar, tá bom? Ah, tá bom. Obrigada, viu, Patrícia? Nada. Aí eu vou lançar, aí depois vocês verificam, Tá tá? bom. Eu tenho tempo, sabe? Eu tenho um horário específico para lançar essa presença durante a aula. E às vezes a gente vai conversando, corrigindo, né? As atividades, aí acaba que passa esse prazo. Aí eu tenho que pedir uma autorização para eu lançar a presença. Mas eu tenho registrado todos que participaram, tá? Aí, hoje mesmo, eu lanço essa presença do dia 18. Na verdade, eu pensei que eu até já tinha lançado. Mas acabou que eu ainda não tinha feito ainda. Mas aí, se mais alguém, né, tiver tido essa mesma percepção, pode ficar tranquilo que vai estar tudo certinho daqui a pouquinho. E obrigada, Ana, por ter falado. Ah, por nada. Oi, Janaína. Me tira uma dúvida aqui. A minha escala, eu trabalho três e folgo 3. Então, essa é a próxima quarta-feira eu consigo participar, mas as outras 3 seguidas eu não consigo. Como que eu faço em questão disso? 3 seguidas, Janaína. Uhum. Minha carga horária são 12 horas. A empresa que eu trabalho com pipa, né? A gente trabalha 12 horas e folga 3 dias seguidos. Entendi. Porque é assim, você tem que ter 50%, né, de frequência em cada disciplina. Como são 4 encontros cada disciplina, então vocês têm que ter aí 2 presenças, né? 2, 3 presenças em cada disciplina. De repente eu consigo entrar atrasada, tipo 10 para 8, que a gente sai lá do canteiro 7 horas. Sim, 7, 7 e 10. Então, provavelmente eu consigo chegar aqui em casa 10 para as 8, 8 horas. sim. Você não consegue colocar um fone, não, Janaína? É porque é interior, né? Lá não dá rede, só dá rede quando a gente está chegando em Brumadinho. Ah, Aí a entendi. diferença que vai dar como é a área ali da Vale, é uma área muito, muito ruim para a rede. Sim, sim. O sinal é ruim, né? Isso, Não, entendi. Entendi. Mas caso acontecer de você entrar atrasado, aí não tem problema, não? tá ok, Tá bom? tá bom. Porque aí, no caso, né, vocês têm que tentar administrar, né, essa questão. Né? Porque como são quatro encontros, né? Aí vocês vão ir administrando, tá? Mas se caso acontecer, né, de algum... Boa noite, gente. Boa noite, tudo bem, Andresa? Caso acontecer, né, de você, Janaína, ou mais alguém, né, chegar atrasado, aí a gente considera, tá bom? Ok, obrigada, Patrícia. Nada, Obrigada, Patrícia. por nada. Turma, eu tô sentindo falta de algumas pessoas nos nossos encontros, nas conversas no grupo, igual, né, essa questão da falta que nós estávamos falando, não depende de mim, né? Então, quando
os encontros são presenciais, além da chamada que eu lanço, além da frequência, né, que eu lanço no portal, vocês assinam também uma lista de presença, né? E até, né, o semestre passado, nossos encontros virtuais não estava sendo necessário o lançamento de presença, mas agora já é obrigatório. Então, eu lanço a presença no portal e todos os nossos encontros são gravados, né? Aí tá ali gravadinho também o nomezinho de cada um que está participando, né? Então, assim, não depende de mim, né? E mesmo também se dependesse, né? É complicada essa questão. Boa noite. Boa noite, Bruna. Então, tem que ficar atentos a essa questão das faltas, porque imagina fazer todas as atividades bonitinho, fazer prova e depois ser reprovado naquela disciplina por falta, né? Então, tem colegas aí que nessa disciplina é aprendizagem de matemática, não participou de nenhum encontro nosso. Então, é ruim, né? Depois vai ter que repetir novamente a disciplina. Boa noite, Letícia. E só repetir disciplina, a gente falando, vou repetir disciplina, né? Mas também tem um custo, né? Tem um custo financeiro também para isso. Então, a gente tem que ficar atento, tá? Igual Luiz Miguel. Luiz Miguel, eu não tive contato com ele ainda esse semestre. Com alguns outros colegas também. Então, assim, o tempo está passando também, né? Tem os trabalhos, né? Tem N coisas aí para fazer. Mas aí, se vocês tiverem notícias, tá? De algum sumidinho, aí vocês me falam. Então, vamos lá. Deixa eu... Vou compartilhar minha tela com vocês. Pra gente. Boa noite. Tudo bem, Adriana? Agora eu consegui conectar aqui, tá? Não, sem problema. Então, turma, hoje é o terceiro encontro, não é isso? Semana que vem já é o último? Não, hoje é o último. Hoje é 25, não é? Dia 25. Então, hoje já é a última aula dessa disciplina, aprendizagem da matemática, e semana que vem é a prova, tá? Vamos ter encontro normal durante a semana de prova. E aula atividade dessa disciplina, alguém fez? No nosso primeiro encontro, nós conversamos, né, sobre estágio, essas coisinhas do semestre. No nosso segundo encontro, a gente teve um bate-papo mega legal, uma troca de experiência riquíssima. Não, mentira. O nosso primeiro encontro não teve encontro, né? Porque eu tinha feito a cirurgia. Aí o segundo encontro, que falamos sobre o estágio, nosso terceiro encontro na semana passada, nós tivemos o bate-papo, e hoje nosso quarto encontro, nosso último. Vocês fizeram alguma das atividades? A primeira aula atividade era um júri simulado, né? Para discutirmos algumas questões ali, de acordo com os textos que eles sugeriram. A segunda aula atividade, algumas questões para vocês responderem, né? Ler os textos e responder. A terceira aula atividade, um mapa conceitual, que era para vocês fazerem. E a quarta de hoje, vamos ver qual que é.
Aqui, ó, quarta aula atividade. Refletir a respeito de uma tendência em educação matemática. Elaborar um texto de no mínimo 10 linhas, destacando a importância dos jogos enquanto contribuição para o ensino da matemática nos anos iniciais do fundamental. E a tarefa 2 era a elaboração de um jogo. Alguns de vocês fizeram alguma aula atividade? A 1, a 2, a 3 ou essa de hoje, a 4? Olha o grilinho cantando. Não, Patrícia, nós não fizemos. Meu áudio não tá mudo, não, né? Gente, meu áudio ficou mudo de novo? Oi, Adriana. Eu estou te escutando muito baixinho. Você tá de fone? Já tentei dos dois jeitos. Uai. Tirando a Adriana, mas alguém tá me ouvindo baixinho? E eu também, Patrícia. Tô escutando bem baixo sua voz. Uai, gente. Você não pode parar agora, não. Melhorou um tiquinho? Mais ou menos, não tanto. A gente colar o aparelho bem no telefone, escuta. É. Geralmente com fone fica melhor, né? É, eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Vou tentar falar mais alto. Então, turma. Oi, Carol. Quer falar alguma coisa? Eu queria estar me expressando aqui na primeira atividade, Sim, pode falar, Carol. que era Deixa eu só entrar nela aqui rapidinho. Tá bom. É a do júri? Só que aí primeiro venha para fazer, acho que um mini textinho, né? Sobre a história da matemática, no caso. Isso mesmo. Deixa eu só entrar aqui para a gente fazer uma leitura rapidinho. Então, o tema, né, da teleaula 1, da aula atividade 1, foi Introdução à Educação Matemática. Então, vamos lá. Nessa aula, você deverá refletir a respeito da história da matemática. Assim, como material complementar, você receberá um material disponibilizado em anexo, a História da Matemática em Sala de Aula, adaptado de A História da Matemática em Sala de Aula, propostas e atividades para a educação básica de Lidiane Lopes e Antônio Maurício. História nas aulas de matemática, fundamentos e sugestões didáticas para professores de Irã Abreu Mendes e Miguel Chaquian. Ensino de matemática de Débora Cristina, Keila Tatiana, Diego Barbosa, Aline Ellen. Após uma leitura minuciosa, deverão se organizar em apenas 2 grandes grupos para a realização de uma espécie de júri, que é a dinâmica que pode ser aplicada para trabalhar em diversas temáticas. Quando a gente voltar a presenciar, a gente podia fazer um júri, é bem legal. Ô, Patrícia, que matéria é essa? Qual que é o título dela aí? Essa é a aprendizagem de matemática. Não, eu não tenho essa matéria, não. Na minha grade, não. Não.
Ai, a gente tá ficando em impasse, né, Andresa? Tá? É por isso que eu tô assim, gente. Eu tô vendo isso aqui, eu tô assim. Eu tenho elementos da matemática, geometria plana, geometria espacial, história da matemática. Não tem essa matéria aqui, não. Mas Engenharia essa portal, não. Não. Não tem. Eu tô assim, gente, não é possível que eu tô ficando doida. Mas é porque, né, agora já mudou, né, Andresa? Mas tá desde o semestre passado, lembra? Tá desde o semestre passado. Mas eu vou escutar aqui, tá? Eu tô escutando. Não, matemática é sua área. Aí pra mim interessa, eu vou ficar escutando, tá bom? Vou ficar de ouvido. Ô, Patrícia, rapidinho. Obrigada, Patrícia. Nada. Oi, Bruna. Você falou que é a quarta aula hoje? A quarta atividade já? Hoje é a quarta, mas essa daqui é a primeira. Não, tá. Só para mim Tá? conferir. Hoje já é a última aula, Bruna. Passando rápido. Passou rápido, né? Uhum. Hoje é a última aula de aprendizagem de matemática. Onde eu estava? Grosso modo, é a simulação de um tribunal judicial. Para nós, funcionará como um debate sobre a utilização da história da matemática em sala de aula. Os alunos se preparam previamente para defender o tema com argumentos convincentes. Vamos ver, aqui está falando só sobre o júri mesmo. Tá, no caso é a tarefa 2. Síntese das discussões. Após as considerações finais, presente nesse debate, júri simulado individualmente, elabore um texto com no mínimo 10 linhas, destacando os principais pontos discutidos relacionados à utilização da história da matemática em sala de aula. Ao redigir o texto, seja crítico em relação ao que foi argumentado, ou seja, relate as principais ideias de acordo com o que foi discutido. Então, assim, como, né, não tivemos essa primeira discussão, então vocês, né, poderiam ter lido o texto e feito os textos, né, ter feito a leitura dos textos e depois elaborado esse texto aí de no mínimo 10 linhas. Foi isso que você fez, né, Carol? Foi sim, Patrícia. Pode compartilhar com a gente. Eu coloquei assim, né, no meu textinho. Foi um mini textinho que eu fiz. Coloquei assim: a história da matemática pode ser presente na sala de aula em vários contextos diferentes. Pode ser apresentada de forma lúdica, com problemas curiosos, os enigmas como fonte de pesquisa e conhecimento geral, como introdução de um conteúdo ou atividades complementares de leitura, trabalho em equipe e apresentação para o coletivo. A história da matemática tem-se a possibilidade de buscar uma nova forma de ver e entender a matemática, tornando-a mais contextualizada, mais íntegra com as outras disciplinas, mais agradável e também mais criativa. Foi isso que eu coloquei. Ficou bom, Bruna. Bruna, não, desculpa, Carol. Deu para ouvir direitinho? Carol? Ou eu não te ouvi, não. Desculpa, acho que o meu teste não tá boa hoje. Não, ficou ótimo, Carol. Mas deu para ouvir direitinho, acho que a internet está ruim hoje. Não, eu consegui ouvir. Tá travando demais aqui para mim. Mas não é só a sua, não. Que bom. A minha também, esses dias, estava horrível. Ai, não. Ruim demais. Mas é isso mesmo, Carol. Tá bom, então. Essa história da matemática é muito bacana. A história da matemática em sala de aula, a história da matemática no geral, é muito bacana de estudar. Assim, eu fico um pouco suspeita, porque
eu nunca gostei, né, de matemática. Sempre disse que nunca gostei e tal. Mas aí eu entrei na faculdade. Lá na faculdade, a minha professora de matemática era maravilhosa. Então, assim, a forma com que ela explicava, a forma com que ela ensinava, eu gostei, sabe? Não é falar que eu sou expert em matemática, eu não sou. Mas eu comecei a gostar, a ver o outro lado, né, da matemática, que não é aquela coisa, né? Ai, matemática é ruim, matemática é muito difícil. Por isso, né, que a gente sempre fala que nós vamos ser, né, ou algumas ações, alguns pensamentos da gente, vai depender muito do professor que está ali com a gente. Porque, né, não sei, se tivesse, né, talvez alguns professores com posturas diferentes, eu não teria, sabe, ficado tantos anos falando que não gostava da matemática. E assim, hoje, eu sempre teve uma época que eu comecei a dar aula de reforço. E a maioria da dificuldade dos alunos é matemática. E eu ficava ensinando, e eu via que eles, os meus alunos, né, de reforço, eles conseguiam entender o que eu estava falando. Eles começaram a melhorar, né, dentro de sala e tal. E eu tô assim, gente, matemática não é tão ruim assim, né? A gente que fantasia aquela coisa, né, na cabeça da gente, antes mesmo da gente aprender, né, aquele preconceito. Então, antes mesmo da gente falar, hoje vai ter matemática, né, a barriga já começa a doer, porque hoje vai ter matemática, né? Então a gente já chega ali com a armadura completa, né? E a matemática não é bem assim. Eu lembro que eu fiz um trabalho sobre a história da matemática num final de semana. Tava tão gostoso, sabe, fazer as pesquisas, as leituras, que eu fiz e eu tirei total. Tanto que eu tenho ele guardado até hoje, gente. Olha só, já faz mais de 10 anos que eu formei. Mas é quase que um filho, né? É um parto. Mas depois que a gente começa a entender de verdade, né? Porque assim também a gente chega na sala, pelo menos, né, comigo, tá, gente? Nenhum professor chegou a contar a história mesmo da matemática, a origem dela. A gente já chega com o professor, né, ensinando ali o conteúdo e tal. Então, assim, depois que a gente conhece, né, um pouco da história da matemática, a gente começa a tomar um pouquinho mais de gosto, né? Eu acho muito legal, muito legal. A história da matemática assim, é incrível. Dá para trabalhar com crianças pequenas, né, da educação infantil. É muito, é muito legal mesmo. Andresa, você já viu a história da matemática nessas disciplinas diferentes que você está tendo? Não, por enquanto, eu estou estudando geometria, elementos da matemática. Vou entrar agora. Por enquanto, ainda não. Mas fiz uma matéria que estava aberta aí, junto com a matemática, que fala que o que acontece? A matemática, a criança ela já vem com o conhecimento dela na sala. O professor tem que respeitar esse conhecimento, esse raciocínio que o aluno ele tem. Ele já vem de casa, que a gente fala da linguagem, né, materna. Sim. E o que acontece? O aluno ele já vem para dentro da sala de aula com trauma de matemática. Por quê? As pessoas dentro de casa, eles começam a ouvir que a matemática é um terror, que a matemática é ruim. Então, ele já entra dentro da sala de aula com trauma de matemática, sem nunca ter estudado matemática. E a matemática, na verdade, ela é uma brincadeira de encaixe que vai se encaixando, mas isso vai muito do professor, igual você falou. Eu, assim, na minha história toda, né, de ensino, de escola,
eu tive muitos professores bons, mas também tive muitos professores ruins. Mas eu sempre gostei de matemática por causa do raciocínio lógico dela, sabe? E o que eu tô vendo é isso até agora, mas assim, vai muito do professor que está dentro de sala de aula atuando junto com os alunos, porque o professor não é detentor de toda a sabedoria. E antigamente, né, a gente sabe que o professor, ele entrava dentro de sala de aula, principalmente os que eu tive, eu posso falar do que eu tive. Eu tinha muitos professores bons, mas tinha outros professores que eles já achavam detentor e sabia isso, sabia tudo, né? E o professor, ele não pode ser assim. Eu acho que em matéria nenhuma, ele não pode ser dessa forma. Porque o aluno, ele gostar da matéria, vai muito do professor e do modo de ensinar. Igual história. História, eu detestava história. Eu amo história hoje. Então, hoje, igual eu dou aula com o meu menino, eu consigo fazer com que eu falo que eu estou fazendo estágio com ele. Ele está na 4ª série, né? Então, eu falo que eu estou fazendo estágio com ele. Aí eu estou colocando em prática o que eu aprendo. Bom, mas o jeito que você desperta no aluno a curiosidade por aquela matéria, o jeito que você explica. O jeito que o professor ele age dentro de sala de aula. Né? Ele vai instigando o aluno a raciocinar, a pensar. Mas o caminho, eu penso que é por aí. Porque foi por aí que sabe, eu tive professores que eu tinha terror, mas eu sempre amei matemática. Eu amo demais. Estou suspeita de falar. Mas é o professor que passa a verdade naquilo que ele fala, naquilo que ele faz, o aluno reconhece, né? Eu acho que eu encontrei isso, sabe, na minha professora, no caso na faculdade, que ela falava, sabe, parecia que ela viajava para outro mundo. Então, assim, a gente vê que o professor está ali ensinando, falando com gosto. E não, nossa senhora, eu vou pegar aquela turma chata de novo. Ai, hoje eu tenho que ensinar esse conteúdo e eu acho que aquele aluno não vai aprender, sabe? E então, fica fácil, né? Fica fácil você entender. Quando o professor ele é assim, você não encara aquela matéria como um terror, como todo mundo, né? Isso. Infelizmente, é um mito. A matemática é um mito, gente, das pessoas falarem que a matemática é ruim, que a matemática é horrível. E se você for olhar, a matemática tem todos os lados. Para todos os lados que você olhar, está a matemática. Sim. Tudo tem matemática. Formas, né? Tudo tem formas. É matemática, né? A gente dá passagem no ônibus, né? Eu tenho que saber ali meu troco. É tudo. Matemática é tudo. E às vezes tem muitas pessoas que não são alfabetizadas, né? Que são letradas, né? Como se fala, e entende a matemática. Sim, o meu sogro era. Sim, aí ó. Ele era fera em matemática. Você tinha que ver o raciocínio do homem quando ele era vivo. Ele era pedreiro. Pensa no homem bom de cabeça de matemática. E ele era iletrado. Ele não era alfabetizado. Não era. Sim. Eu ficava impressionada. Agora, assim, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com o meu menino, em questão da matemática, em coisas do cotidiano. Sim. Sabe? Eu pego para ele, eu mostro para ele a nota, eu falo com ele o preço disso. Sabe? Coisas bobas, eu vou postando para ele a matemática. E ele vai se interessando. Mas porque ele gosta. São coisas assim, do dia a dia que a gente mostra para eles que a gente já está fazendo a matemática, né? Igual teve um dia meu sobrinho, hoje ele está com 9 anos, mas ele estava mais novinho. Ele, não sei, né, que estava o assunto, não lembro qual assunto que estava rolando. Aí ele foi e falou que em um mês tem 4 domingos. Aí minha mãe perguntou para ele, mas como que você sabe que em um mês tem 4 domingos? Ele falou assim, porque eu só como miojo no domingo. E eu como miojo 4 vezes no mês. Viu como é que ele associou uma coisa com a outra? Sim, sim, porque assim, apaixonado com miojo, né? Então, para, né, não comer, né, todo dia, sempre que quer, aí a minha irmã falou, não, beleza, no domingo
você vai comer o miojo. Aí ele associava que o domingo era o dia de miojo e o domingo era o dia da missa, porque ele comia o miojo depois da missa. Então, assim, é uma coisa do dia a dia dele, né? E ele fez essa associação. Então, as crianças, elas conseguem fazer esse link e eles aprendem horrores dessa forma. É esse jeito que você está falando que a gente tem que aprender a ensinar, Sim, sabe? Associar uma coisa com a outra, uma coisa que eles gostam, sim. sabe? E você vai associando e você vai fazendo ele a pensar. Isso. Sabe? A pensar. E não você dá a resposta pronta, mas você leva ele a pensar. Eu trabalho muito com o menino em questão de interpretação de texto. Eu gosto muito de matemática, mas eu gosto muito de português. Porque eu acho assim, o português é a base. Eu lembro da professora de português que eu tive, que ela falou assim, olha, se você souber interpretar, porque nas escolas públicas trabalham muito essa interpretação de texto. Na escola particular, trabalha-se muito gramática. Mas se você for para dentro do Enem, porque eu falo com você que eu fiz 3 Enem. Então, assim, o Enem, se você souber interpretar um texto, nossa, isso te salva 90% da prova. Então, assim, eu trabalho muito isso com ele, em questão dos problemas. Problema, sim. Você vê como que a matemática, ela precisa do português, né? E, então, assim, o problema, se você sabe interpretar, você vai ensinando eles a interpretar, ele interpreta um texto que fica mais fácil dele associar uma coisa com a outra e chegar no resultado final. Sim, sim. Igual, não tem como dissociar o português da matemática, né? Assim, o português de todas as disciplinas, né? Mas o da matemática, igual na questão de problema, às vezes o aluno está com dificuldade na matemática e você, né, começa a passar para o aluno algumas leituras, algumas coisas, aí o pai vem e fala, mas meu filho está com dificuldade em matemática, né? Não é em português. Mas como que eu vou saber interpretar o meu texto, o meu problema, né? Se eu estou ruim na interpretação de texto. E até mesmo, gente, para interpretar um enunciado de questão. Isso é muito importante, porque às vezes eu não consigo entender o que eles estão me pedindo naquela questão. Ô, Patrícia, você sabe uma coisa onde que eu vi muito em questão da interpretação do português numa matemática? Eu trabalhei 3 anos e eu fui gerente do supermercado. E é um supermercado, uma rede grande aí, do supermercado BH, todo mundo conhece. Uhum. E vem muitas promoções, aqueles cartazes. Sim. Eu fiquei impressionada de ver como que a população em geral não sabe interpretar um anúncio de uma promoção. Tinha dia que eu ficava rouca de tanto falar mesmo. Eu pegava a calculadora, e detalhe, muitos não entendem e eles quase batem na gente. E teve casos assim que as pessoas arrancavam o anúncio, rasgavam e jogavam na gente. Eu começava a rir, porque eu achava engraçado. Mas é uma coisa, gente, que é igual você falou. A matemática, ela tem uma linguagem dela mesma, né? Que é aquela linguagem científica, aquela linguagem técnica. Sim. Mas a matemática, ela precisa da linguagem materna, que vem do português. Sim. Essa interpretação, isso vem do português. Então, eu sempre falo que a importância, eu acho assim que todas as matérias são importantes na vida da gente, todas, né? Com o decorrer da vida, depois mais lá na frente a gente enxerga isso quando a gente está mais velho, né? Mas quando a gente está na escola, então assim, gente, igual eu falo aqui em casa, aproveitem os professores de vocês, não assim, façam pouco caso de algumas matérias, porque lá na frente vai te fazer falta. E o português, ele está alienado com a matemática, e não só a matemática, quando você vê geografia, você vê história. Eu trabalho isso muito com o meu menino, em questão, né, de algumas coisas assim, muito assim, cotidiano do dia a dia, na questão da poluição, na questão de reciclagem, tudo isso eu trabalho matemática com ele, mas em outras matérias. Olha que interessante. Não, mas é sim. Eu acho que é tudo entrelaçado, sabe? Não tem como dissociar uma coisa da outra. Não tem. Eu acho muito bacana, gente. Eu amo estudar, eu acho muito bacana mesmo. E eu acho que as pessoas deveriam olhar mais esse lado assim da escola, os nossos governantes aí, investir mais no estudo da população, porque o caminho é esse.
Sim, o caminho é esse, não tem outro argumento, né? Não tem outro argumento. E para quem ainda acha, né, que a matemática é um monstro de 7 cabeças, realmente tem questões, né, igual equações de segundo grau, né, e o trem só vai complicando, né? Realmente é um pouco mais complicado mesmo, mas eu percebo, é lógico, né, com a idade vai chegando, a gente vai amadurecendo, a gente tem outras percepções, né? Mas são coisas tão óbvias que o professor poderia passar para os alunos não ter tanta, sabe, essa dificuldade. Às vezes eu fico olhando as coisas e fico assim, gente, mas isso é muito fácil. É muito fácil. E naquela época eu tinha muita dificuldade, né? Então, assim, eu acho que tem coisas que dá para facilitar, né? E que antigamente complicava, né? Um pouco mais. A questão das metodologias ativas, né? Que a gente sempre está estudando um pouquinho sobre isso. Acho que ela vem aí para modificar um pouquinho isso, né? Porque tem coisas que não precisa dificultar, igual antes era, né? E essa questão também de trazer para dentro de sala a vivência do aluno, né? Então, isso é para tornar aí essa ligação, né, mais forte. É muito legal. Então, vamos lá. A Carol respondeu, né, para a gente essa questão 1. Então, olha só, aqui tem a história da matemática em sala de aula, aqui no anexo, para quem não viu, tá? Ô, Andresa, se você quiser, depois a gente pode te mandar, tá? Como você ainda não teve essa disciplina, para você já ir lendo, né? Tá bom. Vamos, então, para a segunda aula atividade. Então, essa segunda aula atividade, o título dela é o Processo de Ensino e Aprendizagem sobre Números e Álgebra. Muito legal também. Então, olha só, nessa aula atividade, você deverá refletir a respeito da BNCC. Assim como material complementar, você receberá nessa aula um recorte do documento da BNCC Educação é a Base, que contempla 2 partes. Um trecho da introdução, páginas 7 a 10, destinadas à matemática. Não, é isso mesmo. Um trecho da introdução, páginas 7 a 10, e páginas destinadas à área da matemática, que é de 263 a 275. Então, nessa primeira tarefa, você irá refletir sobre o documento como um todo, sem enfatizar apenas a área da matemática. Discuta sobre aquilo que mais chamou a atenção, quanto ao documento em questão. Então, tarefa 2. Complementando a primeira tarefa, você continuará refletindo sobre o documento, sem ainda enfatizar apenas a área da matemática. Então, aqui eles colocaram algumas questões, né, para a gente refletir. Qual a importância para você, enquanto futuro pedagogo, conhecer esse documento normativo voltado à educação básica? Em relação às 10 competências gerais propostas pelo documento, explique e exemplifique as 3 que você julgue possuir maior relevância. E tem a tarefa 3, né, que são as questões específicas sobre a área da matemática na BNCC. Então, a questão 3. Indique as particularidades mais pertinentes que estão contidas no trecho indicado, né, que é o trecho que eles selecionaram, referente à área da matemática da BNCC. 4. Na parte destinada ao trabalho com as unidades temáticas, escolha entre duas primeiras.
entre as duas primeiras, números ou álgebra, a que você mais se identifica. Descreva suas principais características e cite possibilidades de atividades que podem ser trabalhadas. Alguém fez essas questões para compartilhar com a gente? Ô, Patrícia. Oi. Assim, a minha ficou meio completa, que eu arrumei uma confusão danada. Eu não entendi muito bem. Só que aí eu peguei e li o documento, né? Que Sim. pede para estar lendo, né? Uhum. Aí eu só, como eu estava muito tarde de fazer, tô na correria, aí eu peguei, achei interessante e fiz que era para pegar 3 competências, né? Que achou importante, não sei qual que era das perguntas, que acho que era 12, para pegar 3 competências. Deixa eu ver. Isso, que tem 10, não tem? Para Sim. pegar as 3 que a gente, no caso, julga mais importante. Eu peguei, achei interessante e copiei das 3 para mim, né? Eu achei mais importante. Pode falar também. Aí eu vou falar, eu peguei as 3, né? Porque assim, a primeira, que é reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos e histórias. E é uma ciência viva, essa foi a primeira que eu peguei, que é de necessária importância, né? A gente saber e conhecer a história da matemática. E nem a matemática não é só aquele tabu que é só continha e fórmula, né? Isso Tem mesmo. toda uma história. Aí a segunda eu coloquei, que é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convenientes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Que no caso no caso vem do nosso raciocínio, né? Que nem as fórmulas, as contas, faz a gente, nosso raciocínio ir além. E eu coloquei desenvolver e discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos e sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Essa aqui eu achei também muito interessante, que foge até um pouco da matemática, mas a matemática dentro dele, que no caso fala do mundo entre si, que das opiniões que são diferentes, do raciocínio de cada um, de pensar. Enfim, é isso resumido que eu coloquei para mim, no caso. Não, isso mesmo, Carol. Eu sou meio confusa, mas é isso aí. Não, ficou ótimo, ficou ótimo. É importante, sabe, isso aí que você falou, igual a matemática, ela não é, né, só fórmula, só aquelas contas mega difíceis, né, igual a Andresa também estava falando, né, a matemática é tudo. Então, às vezes, né, fica com aquela coisa, ah, não, a matemática, eu vou para a sala, vou só fazer conta, e não é, sabe, tem todo esse raciocínio lógico, né, e assim, e a forma do meu raciocínio é diferente da forma do outro, né? Assim, para eu chegar numa conclusão, numa resposta, né? Sua voz tá dando um eco, Patrícia. Oi? Sua voz tá dando tipo uma interferência. Estão todos com o microfone desligado, gente? Porque geralmente isso dá quando tem algum telefone ligado, microfone ligado. Melhorou, Bruna? Melhorou. Tá melhor, né? Então tá bom. Então, assim, né, eu tenho uma situação X para resolver. Então, assim, a forma que eu vou chegar nesse resultado é diferente da forma que a Carol vai chegar. Assim, o caminho, o trajeto pode ser diferente, né? Mas a chegada vai ser igual.
né? Então, assim, tem que ter esse respeito, né? Esse respeito mútuo. Não é, eu quero que vocês pensem assim, façam assim, né? Não é, cada um pensa a sua maneira, né? Age a sua maneira. É lógico que tem coisas, né, que não tem como, que o trajeto ali também tem que ser igual para não dar erro ali na chegada, né? Não dar erro no final. Mas tem coisas que não, né? Quando o raciocínio é mais livre, né? Eu posso ter essas variações nesse trajeto. Então, a matemática ela tem que ser desmistificada, né? Nesse sentido, né? De ser, né? Todos os alunos um sentado atrás do outro, copiando, fazendo conta, né? Não é bem assim. Né? Tem N atividades que dá para a gente fazer, igual a criança, né? Vamos falar da criança que, né, não passou ainda por muitas etapas aí de ensino da matemática na escola. Né? O pai dá ali um dinheirinho para ela sabe que ela vai na padaria, ela pode comprar, né? Aquelas coisinhas e ela ainda fica esperando o troco. Então, assim, ela já tem, né, um ponto de partida ali. Então, a gente tem que usar essas vivências para a gente, né, e como que fala? E aumentando, né, esses conhecimentos, essas experiências, né? Igual muitas escolas fazem até excursão, né, passeio com alguns alunos, levando eles para o sacolão, para o supermercado. Eu acho muito legal isso. Até mesmo faz um mini mercado lá na escola, as plaquinhas com os preços. Tem aluno que fica no caixa, tem outro que fica pesando. Então, isso tudo é o dia a dia. Então, você vai ensinar para as crianças quilo, medidas, né? Todas essas questões, né, da matemática, me fugiu a palavra. Então, isso que você falou, Carol, é isso mesmo, né? Então, assim, a matemática ela é muito mais ampla do que achávamos, né? Porque a ideia, a intenção é de que esteja num processo de mudança. Né, e a gente jogar por terra todo esse ensino tradicional da matemática. Igual, assim, uma das recordações boas que eu tenho minha professora de matemática, até pouco tempo eu tinha muito contato com ela, que ela fazia academia no mesmo lugar, na mesma academia que eu fazia. Então, assim, nós conversávamos muito. Eu lembro que, eu acho que era quinto ano, ela ensinava, ela gostava muito de ensinar através de músicas. Então, assim, ela via quais músicas estavam ali no momento, né, bombando no meio ali dos alunos, e ela pedia os alunos para ensinar ela a música, e depois ela colocava a letra, né, do que ela estava ali ensinando em cima da letra da música. Ela fazia uma paródia, né? Então, assim, eu achava maravilhoso, porque ali na hora da prova, gente, com certeza o aluno vai lembrar, não só na hora da prova, mas no dia a dia, sabe? Fica tipo aquelas músicas chiclete, que não sai da cabeça da gente de jeito nenhum. Então, assim, é uma forma, né, interessante para a gente trabalhar com o aluno. É igual quando a gente fala de metodologia ativa, a gente está falando, sim, né, de artefatos tecnológicos, de tecnologia, mas a gente está falando também de outras formas, né, de trabalhar. Não tem que ser necessariamente com algum artefato tecnológico, né? A gente pode levar algumas atividades, né, inovadoras, porque eu acredito que seja, que a professora era extremamente brava, ela era muito brava, mas todos os alunos amavam ela.
Então, assim, ela conseguia alcançar esses alunos, né, com essa forma de ensinar. E ela era muito julgada também pelos outros professores da escola, né? Que é sempre assim. Os alunos gostavam muito dela, mas tinha esse jeito diferente, né? Na época, né, chamado de diferente de ensinar. Mas ela era uma professora maravilhosa. Então, aqui eles falaram, né, no finalzinho aqui, dessa aula atividade, né, para a próxima aula atividade, providenciarem, se possível, né, papel sulfite, lápis de cor, cartolina, caneta, para a gente fazer a aula atividade 3, que é um mapa conceitual. Ou fazer também, né, por aqueles aplicativos, aqueles sites que, né, que a gente consegue fazer uma estrutura bacana, a estrutura que a gente quer, tudo no computador, direitinho. Gente, eu tô falando sozinha hoje. Adriana, Tô te ouvindo, viu, Patrícia? tá me ouvindo, Viu? né? A Adriana falou que não ia conversar nessa aula de hoje, Adriana. Que isso? Não, eu Tá estou escutando conversando, tudo. Adriana. Vou dar sossego, né? Não, não, Adriana. Suas experiências foram ótimas semana passada. Ainda mais você que trabalha com ensino médio, né? Traz uma realidade, né, um pouquinho diferente aí para a gente. Ah, turma, falando em ensino médio, vocês viram que tiveram mudanças no ensino médio, não viram? Então, eu não acho... vi, não. Oi? Eu não vi, não. Que mudança. Eu também não. Não? Não vi. O novo ensino Não. médio, gente, está passando a propaganda toda hora. Vi, não. Eles vão mudar algumas coisas, né? Eu tenho anotado aqui, mas agora eu não recordo de cabeça. A quantidade de horas, né? Aí do ensino médio vai aumentar um pouco, porque eles vão além, né, dos conteúdos básicos que estão descritos na BNCC, eles também vão colocar alguns conteúdos a mais, né, que o aluno ele pode, vamos dizer, escolher, né, entre aspas aí, né, pensando aí no futuro, né, uma física, uma matemática, tipo especificar um pouco mais, né, de acordo com aquilo que eles querem, né, para a profissão, para o futuro deles. Nossa, eu achei que vocês estavam sabendo, gente. Eu ia comentar com vocês, porque muita gente está julgando, né, mas sem entender, né, realmente como são aí essas novas mudanças. Por isso que eu sempre falo que é sempre bom a gente entender bem, né, o que a gente está falando, né, para a gente não falar bobeira. Eu mesmo sou exemplo disso, porque eu não estava gostando nem um pouco dessas novas mudanças, mas aí depois que eu aprofundei um pouquinho, eu comecei a entender, né? Então, né, muita gente fala que vão eliminar algumas disciplinas que são importantes, mas assim, todo o conteúdo, né, que é necessário para a educação básica e que está lá na BNCC como base nacional comum curricular, ele vai continuar. Então, os alunos eles vão continuar com os conteúdos básicos, né, mas aí vão ter horas extras para... Ai, gente, perdi a palavra. Horas extras para as outras, né, outras disciplinas. Eu não vou falar com vocês muita coisa sobre isso, porque eu quero que vocês pesquisem, tá?
somos professores, né? Somos educadores, futuros pedagogos, então a gente sempre tem que estar aí atualizado, né? Porque querendo ou não, sempre tem uma pessoa ou outra que chega perto da gente, até mesmo querendo saber a nossa opinião, né? Porque como somos profissionais da área da educação, eles querem saber a nossa opinião sobre o assunto. Então, quando eu falo nós, é nós todos, tá, turma? Porque vocês já estão, né? Mesmo quem ainda não está trabalhando mesmo ali na área, mas a gente já só falta um pezinho, né? Então a gente sempre tem que estar atento, né, a essas atualizações, né? E é sempre bom, né? Conhecimento nunca é demais, né? Que eu falo. Mas eu tenho até um material que eu tenho 2 turmas, as minhas turmas de terça e de sexta-feira, elas estão finalizando a disciplina de adolescência no século XXI. Então, aí eles colocaram, né, estão falando sobre o novo ensino médio. Aí eu tenho algumas coisas, depois eu posso até passar para vocês se inteirarem um pouquinho. Mas também é só colocar lá no Google, tá? Então, assim, é importante, igual a Belardo, né? Que a Belardo faz letras, né? Vai trabalhar aí com o final dos anos iniciais, ensino médio. Andresa também. Não só eles, Ok, né? estou Oi? atento. Estou atento. Isso, a gente tem que estar mesmo. Temos que estar, né? Aí depois a gente, né, dá uma pesquisadinha, depois vocês vão ver que é muito interessante. Depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir também sobre isso, porque mesmo que não estejamos lá, né, no ensino médio, com os adolescentes, mas, né, tem um filho, tem um sobrinho, então é sempre bom a gente, né, estar ali participando da vida escolar, né, deles. Ô, Patrícia, Oi. a escola em que eu trabalho, a gente já trabalha em tempo integral. Então, por Sim. enquanto, não passaram uma mudança para a gente nessas escolas ainda não. Porque, na realidade, os alunos chegam na escola por volta de 7h15 e saem às 16h45. E dentro da programação deles, eles têm as matérias que a gente fala que são as básicas, exigidas pela base, mas eles fazem informática, administração, aí tem robótica, tem dança, gastronomia, música. Então, tem o processo das eletivas, onde os meninos montam uma grade e eles fazem a escolha das eletivas que eles querem. E eu não sei se essa mudança vai atingir a escola também não, porque a nossa grade é fechada já de acordo com esse projeto. Se tiver alguma mudança, eu posso até procurar saber, mas até então não foi passado nada para a gente, não. Então, isso que eu ia falar agora, vocês já fazem esse trabalho, né, Adriana? Esse trabalho já é feito e é muito bom. Eu acho assim, se eu tivesse um filho na idade, eu colocaria. Aí, olha que legal. Muito Adriana, proveitoso. qual é o nome lá da escola que você trabalha? A nossa escola, a escola Gabriel Passos. Ah, tá, Gabriel. Ela fica aqui no bairro, Gabriel Passos, ela fica aqui no bairro Petrovale. Sim. É uma das que pratica o ensino integral, mas é muito bom. Eu vou pesquisar depois sobre essa escola. E juntamente com o projeto da escolha, não sei se vocês já ouviram falar, que é a Escola da Escolha. E lá também a gente trabalha projeto de vida, estudos orientados, e eu acho que isso é uma tendência que não vai sair de moda, não. Principalmente estudos orientados e projeto de vida, viu? Não vai inclusive sair, abrangendo Adriana. escolas particulares. Essa questão do projeto de vida, ela não vai sair, né, tão cedo, né, vamos dizer aí. Porque eu acho que fica, viu? Sim, igual os alunos do 4º e 5º semestre, esse semestre, o tema do portfólio é projeto de vida. Então, assim, eu acho que vem para acrescentar muito. O resultado é muito bacana. Não, é legal. Tô pensando aqui, Adriana, a gente fazer um passeio lá na sua escola. Ah, pode sim. Assim que já tiver liberado tudo bonitinho, nós já começamos, né? De forma híbrida, mas já estamos trabalhando.
Sim. Mas é muito interessante. É porque Eu acho que vale a pena colocar em todas as escolas. sim, é um projeto legal, né? E eu falei fazermos um passeio lá, porque não são todas as escolas, né, que têm um projeto como esse, né? Então, Não. é legal, né, a gente entender um pouquinho sobre o projeto, entender um pouco também como é a comunidade, né? Eu acho bem legal. Eu anotei aqui, depois eu vou pesquisar, Gabriel Passos. Mas Adriano, qualquer coisa que surgir, alguma mudança, alguma novidade lá, aí você conta pra gente. Falo sim, com certeza. Amanhã mesmo eu vou estar lá, já vou começar a sondar. Sim, aí você. Mas assim, acaba, né, que igual você falou, vocês já estão praticando, né? Então, É porque algum tempo atrás foram discutidos a hipótese de você colocar um sexto horário. Esse sexto horário seria justamente para suprir aquelas deficiências dos alunos em certa disciplina. Você pegava uma gama de alunos, vamos supor um exemplo, matemática. É como se fosse uma aula reforço. Você não dava o nome de reforço, mas seria basicamente isso daí. O problema todo é que você tem que fazer uma mudança total na grade. É muito complexo quando você fala assim, porque tem professor que trabalha em mais escolas, então é uma coisa que tem que ser bem ajustada. Essa do projeto eu acho interessante porque ele já nasceu com esse formato, teve algumas modificações, mas todos os alunos que foram para lá já sabiam dos horários e assim a grade curricular, entendeu? Sim, quando, né, igual você disse, ali já a escola já nasce, né, com o projeto, é muito mais fácil, né? Ele nasceu praticamente tem 3 anos e meio, né? Mas a maioria dos meninos que foram para lá, porque lá só tem ensino médio, já chega no primeiro ano e já pega aquele sistema. Então, eles costumam não estranhar muito, não. Ai, que legal. Muito legal. Então, a aula, atividade 3, é sobre o processo de ensino e aprendizagem, sobre geometria, grandezas e medidas e estatística de probabilidade. Então, olha só, para vocês fazerem, né, a leitura das páginas indicadas, né, continuar com algumas reflexões sobre a aula atividade passada. E a tarefa 2, elaboração dos mapas mentais. Aí nesses mapas, né, vocês vão refletir, né, sobre as unidades de geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Deste modo, se atende a tudo aquilo que considerar pertinente em relação a cada uma dessas unidades e elabore um mapa mental. É isso aí. Aqui no finalzinho, olha, eles colocam, né, como as orientações, mas vocês já são fera aí no mapa mental, né? É que eles não colocaram um linkzinho. Ah, não, colocou sim. Ah, não, esse aqui é o link sobre o mapa mental. Eles sempre colocam, né, um linkzinho para vocês fazerem no site. Mas enfim, vocês fizeram o mapa? Esse mapa, bem no finalzinho do semestre, da disciplina, ele é uma forma de estudar, né? Porque, igual, olha só, vocês vão pegar reflexões da aula passada e, né, que acaba que a disciplina toda, né, tá aí falando sobre a BNCC, faz esse mapa mental e na semana que vem vocês fazem a prova. Né? Então, eu sugiro que vocês façam. Acaba que aí já aproveita e dá uma estudadinha. Alguém fez e quer compartilhar com a gente? Patrícia, você era a aula atividade 3 e nem a 4 eu consegui fazer, não.
eu estou em atraso, mas eu vou fazer o mapa porque ele é de extrema importância, né? Que nem no semestre passado, né? Teve Sim. bastante. Sim. Mas aí, como eu estou em atraso, a 3 e a 4 não consegui fazer, mas eu vou pôr em dia. Ah, não, beleza. No semestre passado fizemos mesmo, né? Muitos mapas. E, gente, fez bastante. Toda a atividade teve, principalmente no último semestre que passou. Teve bastante mapa. É bom que, né, vira hábito. Quando virar. Verdade. Agora eu nem tenho dúvida mais. Ficou bem Isso que mais é fácil bom. de fazer. Isso que é bom. Aula atividade 4, última da disciplina. Tendências em educação matemática e a interdisciplinaridade. Construção de referencial teórico, né, após a leitura dos textos. Observando algumas orientações do artigo em relação aos jogos, elabore um texto com no mínimo 10 linhas, destacando a importância dos jogos enquanto contribuição para o ensino da matemática. Né? Principalmente aí o ensinar matemática com jogos é uma forma lúdica, né? E que tem toda a extrema relevância. Né? A matemática, os jogos, né? Tem regras, né? As normas, número de participantes. Então, assim, dá para trabalhar N coisas, né? Com um jogo. Vocês podiam fazer essa aula atividade, fazer esse jogo e para depois compartilharmos, né? As nossas ideias aí, eu acho que ficaria bem legal. O que vocês acham? Eu dou um trabalho para vocês. Pode ser, Patrícia. Eu acho que ficaria bem legal, né? Um encontro nosso ali, a gente abrir as câmeras, mostrar os jogos. Eu acho que seria uma troca bem bacana. Seria para quando? Aí vocês me falam. Ah, tá. Quando vocês acham que a gente podia fazer? Vamos decidir depois lá no grupo. Pode ser? Pode. Pode, ok. Tá bom. Assim, o ideal seria, né, um jogo elaborado por vocês, né? Mas a gente pode também, vocês, né, sabem, conhecem algum jogo que vocês acham, né, que dá para tirar dele, sabe? Muita coisa, muito aprendizado, né? E a gente pode compartilhar, e vocês falam, discute um pouquinho, né, sobre esses jogos. Eu acho que ia ficar uma aula diferente, né? Eu acho que ia ser bem proveitoso. Mas aí a gente combina lá no grupo. Apesar que eu acho que a maioria está pensando assim, gente, o que a Patrícia está inventando? Para que a Patrícia está fazendo isso? Justamente isso, Patrícia. Aqui, ó, confesso, eu estou pensando isso, tá? Vou pro céu não, mas estou pensando. Ah, eu sei. Eu ia até falar, Adriana, para você não pegar nenhum jogo da biblioteca da escola. Bingo! Aí, olha só, sem querer. Bingo! Bingo olha só, é um jogo maravilhoso. Tem tudo a ver, tá. né? Bonita. É. Ô, gente, mas é assim, a vida é assim. Vamos colocar a culpa na vida. A vida é assim. Eles me deram um limão aqui, ó, me deu a brecha.
Água com limão. Até eu vou procurar um jogo. E você vai servir para consolar a gente também, né, boazinha? Até eu procurar. Deus te pague. Eu vou procurar um jogo aqui. Gente, assim, mas é engraçado porque a minha mãe fala que eu sou uma criança grande. E realmente, a minha alma é de criança. E a minha mãe fala que meu quarto, toda criança ama meu quarto. Porque eu faço coleção de xícaras, canecas. Então, eu tenho um monte de canecas, tudo colorido. Eu tenho joguinhos de madeira. Tem muitas canetas, lápis de cor. Era professora de educação infantil também, né, gente? Mas eu gosto muito. Então, assim, eu vejo um jogo legal, eu compro esses jogos de madeira. Assim, aí, né, o meu sobrinho, quando está entediado, tem nada para fazer, ele entra aqui e vai caçar, né? O que ele quer. Aí ele vai, joga, brinca e guarda. E eu acho muito legal, porque até para a gente mesmo, né? A gente tem uns joguinhos igual Torre Inteligente, não é muito bacana de jogar. E não é falar, é para criança e tal. Não, é legal para a gente também. E eu gosto de ter um acervo, sabe? Assim, de última hora, às vezes a gente precisa. Eu falei assim, eu não sei, né? Quem sabe amanhã eu tô na educação infantil de novo, ou tô nos anos iniciais do fundamental, né? Então eu não gosto de desfazer das minhas coisas, não. Então elas ficam todas aqui pertinho de mim. Não Enfim. sei se você já teve a oportunidade lá no Mercado Central, lá em BH, tem uma loja lá que vende só esses tipos de brinquedo, tudo feito à madeira. Tem brinquedo, tem jogos. O pediatra dos meus meninos que indicou. Falou que é maravilhoso. Mesmo? Ele Eu tem não posso ir lá, alguma não. essa lá que a gente pega e brinca até, tá? Não posso ir lá. Você tem que ver que bonitinho que é, adoro. Eu não posso ir nesses lugares, não, Adriano, porque eu gasto horrores, porque eu quero comprar tudo. Mas, assim, eu acho é muito bacana, sabe? Essa questão do lúdico, né? É uma aprendizagem imensa que a gente consegue. Patrícia, você está trabalhando o lúdico e de uma forma com brinquedos artesanais. Sim, Isso, para mim, é o que é o mais genial de tudo. sim. E só por ser artesanal, gente, né? Não tem Já dá um nada. outro... Sim, já é um outro campo, né? Ali, principalmente para esses meninos de hoje em dia, né? É uma outra coisa. E juntamente com isso aí, você tem um campo a ser explorado. Você pode falar sobre proteção ambiental, a proteção do meio ambiente de forma geral, porque reaproveitamento, né? Reciclagem, a criatividade mesmo, minha filha, é maravilhoso. Sim, e né, dá para falar no caso, né, de meio ambiente. A gente vai usar o português, né? Porque para eu entender o jogo, eu tenho que ler as instruções e tenho que interpretar as instruções. Então tem toda a questão de tempo. Então, o jogo, eu acho que é uma peça fundamental. Eu gosto muito de trabalhar com lúdico, muito mesmo. Então, eu sou meio suspeita. E eu, até pouco tempo, fazia um entendimento, né, do que seria o lúdico de forma errada. Porque até então, a gente vê o lúdico ensinar brincando. Mas a interpretação mesmo não é essa. Porque o lúdico, né, é ensinar brincando, mas de uma forma que você vai esquecer de todos os seus problemas e vai entrar, sabe? Dentro ali daquela brincadeira. Então, não é, eu tô, né, jogando por jogar. Não, eu tenho que esquecer de tudo que está ao meu redor, né? E focar ali somente no meu jogo, na minha brincadeira. Então, assim, eu adoro o lúdico.
Gosto, mas eu não gosto daquela coisa, sabe, de ter que ficar pegando livro, fazendo atividade. Assim, é lógico que tem cada profissional tem uma forma de ensinar. Eu, né, sou mais aí pro lado das brincadeiras. Mas então, hoje eu falei que nem pobre na chuva. Mas hoje em dia a gente nem pode usar esse termo mais, né? Porque nunca chove, então quando chove, a gente nem reclama. Alguém quer fazer alguma consideração, falar que eu estou falando demais? Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, Leila. Eu gostaria de fazer um pedido para você, por favor. Sim? Eu preciso que você autorize e libere para mim o portfólio. Como assim liberar? Porque como existe a regra, né, de ser de 2 ou mais, Sim. ou em grupo, eu preciso que você libere, não é isso? Ah, tá, entendi. Você já está fazendo? Ainda não, mas como eu ouvi falar dele aí, né, lembrei. Sim, não, entendi. Mas assim, Abelardo, quando se eu já estiver pronto, aí você me fala, Ah, tá? tá. Eu posso, tipo, eu entro lá no que tem que ser feito, né? Nas questões, nas situações e faço. Aí, assim que estiver pronto, eu envio para você. Isso. Te falo. Porque, né, o seu caso é um caso à parte, né? Você, a Andresa também, né, que está aí, né, que infelizmente Sim, eu também. Por enquanto ainda não tem nenhum colega, né, como vocês fazem sozinhos, aí, né, tem uma forma diferente de envio. Mas a Andresa já está conseguindo enviar pelo portal mesmo, né, Andresa? Ô, Patrícia, semestre passado eu consegui. Esse semestre lá eu vi que tem que enviar 2 pessoas ou mais. Aí eu vou tentar enviar, né? Vamos ver. Sim, aí você tenta. Caso não conseguir, aí você me envia. Tá? Então tá certo. Obrigada. Tá bom, Belardo? Tá bom. Tudo bem. Então tá bom. Turma, muito obrigada pela participação de vocês. Passamos uns minutinhos aí do nosso horário. Boa semana para vocês, bom fim de semana e até semana que vem. Um abraço. Patrícia, muito Boa obrigada. noite, gente. Boa noite, Patrícia. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, Abraço tchau. também. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Com Boa Deus. noite, Janaína.